Olá, gente. Boa tarde. Boa tarde a todas, boa tarde a todos. Nós estamos aqui um bocado atrasado hoje, meio-dia e 17 minutos. A gente teve um monte de problema, mas por minha causa, viu, Lindbergh? Eu avisei o John, de quem seria a nossa convidada, mas mandei mensagem para você, achando que havia mandado para ele, dizendo que Ana Prestes, que vocês estão vendo aí na tela, é a nossa convidada do dia de hoje, ela está estreando a participação aqui no canal à esquerda e já disse a ela, daqui para frente ela virá mais vezes. E esqueci de avisá-lo que ela iria gravar no estúdio, mas por isso a gente atrasou uns minutinhos, a gente vai compensar no final. Bom, antes de, Lindbergh, da gente começar o bate-papo, eu quero agradecer muito as mensagens todas que nós temos recebidos do canal. Eu, assim como você, por onde ando, muita gente fala do canal à esquerda. A gente está tentando montar uma rede de colaboradores, de pessoas que venham aqui fazer sempre o bom debate, trazer os comentários, falar a respeito da situação política do Brasil e do nosso povo, principalmente, não é? Ontem foi um programa muito bom com o Nassif, muita gente participando, Lindbergh, e eu já quero mandar um abraço a ele, agradecer, porque a gente conhece a agenda dele, que é lotada. E hoje, vocês estão vendo aqui na tela conosco, Ana Prestes. Ana Prestes é a nossa convidada. Tínhamos decidido, eu e Lindbergh, debater hoje mais a questão internacional, a situação da América Latina, a própria situação da política externa do Brasil, atualizar um pouco essa questão, e a gente entendeu por bem hoje de chamar essa que é uma especialista também em política internacional. Ana Prestes, gente, vocês devem estar, o nome dela é Ana Prestes, deve estar nome familiar, porque ela é neta de Luiz Carlos Prestes. Aninha, como a gente chama ela, mas ela, para nós, não é a neta do Luiz Carlos Prestes, ela é a Ana Prestes, uma militante, uma mulher de luta, uma mulher batalhadora, uma mulher capaz, competente. Ela, Lindbergh, moçada, ela faz parte da comissão, ela é cientista política, não é? Especializada em questões internacionais e faz parte da comissão de políticas internacionais do nosso partido, o PCdoB. E, além de tudo, essa menina bonita, jovem, que vocês estão vendo, ela é mãe de duas meninas. Ela é a mãe da Bibi e é a mãe da Helena. A Helena, gente, Lindbergh, eu acho que você conhece ela. A Helena, hoje ela tem 13 anos, mas ela tem um livro já lançado chamado Mirella e o Dia Internacional da Mulher. Quando eu estava lá no Senado, né, Aninha, a gente fazia atividades na Procuradoria da Mulher, a Ana sempre ia. A Ana, mas mais do que a Ana, até a Mirella e a Helena, para falar do livro. Fizemos o lançamento, ou seja, uma gracinha, não é? São duas meninas lindas, a Mirella a Helena é uma atriz, uma escritora, já tão novinha, com 13 anos de idade. Então, é uma alegria tê-la aqui, viu, Ana? Muito obrigada pela sua participação. A gente sabe, viu, Lindbergh, a Ana Prestes, ela tem uma coluna diária, uma coluna onde ela trata notas internacionais, denominada. Essa coluna, ela é publicada diariamente, de autoria da Ana, no Portal Vermelho, no Opera Mundi, no Cafezinho e na revista Fórum, ou seja, é uma pessoa que mantém todos informados sobre a questão internacional. Então, Lindbergh, vamos começar o bate-papo com a Ana? Opa! Ana, para você olhar para a gente, olha mais para a câmera ali, que aí fica melhor. Isso. Muito bom. É um prazer enorme estar conversando com a Ana. Eu, na verdade, Vanessa, eu sou amigo da família Prestes aqui do Rio. Sou muito amigo da prima dela, Andréa Prestes. Verdade. Do Edu. E a avó dela, Dona Maria. Dona Maria está vivíssima, com 85 anos, com a vitalidade. E eu, inclusive, eu me mudei no mesmo prédio que ela mora, na Gávea. E eu tive a oportunidade de conhecer a Helena, lá em Cascadura, né? A casa dos avós. Em Cascadura. Lá em Cascadura, e ela se apresentando lá. Ela, que é a Helena, que também é filha do Kedson Lopes, que é meu grande amigo, companheiro, foi presidente da UBS, no período que eu também estava no movimento estudantil. Ana, um prazer enorme estar falando contigo, viu? Prazer meu. O tema hoje é a América Latina. Queria que você fizesse um panorama geral dessa América Latina. Na próxima terça-feira, dia 10, vai ter a posse de Alberto Fernandes e Cristina Kirchner na Argentina, uma posse importante. A presidenta Dilma vai
para lá, para essa posse. Nós queríamos falar sobre a situação do Chile, que continua o processo de mobilização, das polêmicas sobre o que está acontecendo lá no Chile, da situação da Bolívia, ou seja, do Brasil. Na verdade, nós estamos vivendo uma situação muito complexa na América Latina. Queria que você começasse fazendo um panorama mais geral disso. Certo. Bom, primeiro, muito obrigada, Vanessa, obrigada, Lidberg, pela oportunidade de estar aqui. Eu conheço o canal, acompanho, é um sucesso o canal, a gente também recomenda. E, bom, falar um pouco da América Latina nesse final da segunda década, né, desse nosso século XXI. Eu acho que ainda vai se produzir muito sobre o que representaram essas 2 décadas. A gente chega em 2019 com uma grande ofensiva imperialista, neoliberal na nossa região. Nós que vivemos desde o final dos anos 90, depois da onda das lutas anti-neoliberalismo, né, uma série de governos progressistas, né, desde Chávez na Venezuela, depois a própria eleição do Lula aqui no Brasil, Kirchner na Argentina, o Lugo no Paraguai, Correia no Equador, Evo na Bolívia. Uma série de governos que levaram com que a América Latina começasse a pautar algo fundamental, que é da sua integração, e uma integração construída pelo bem do povo mais sofrido da América Latina. Depois de tantos séculos de colonialismo, de opressão, de escravidão, era um momento em que a América Latina se levantava de uma forma muito organizada. O que nós temos vivido desde 2011, 12 para cá, é o que ficou denominado de uma restauração conservadora, né? Uma série de golpes que vieram a acontecer em toda a América Latina, golpe em Honduras contra o Zelaya, golpe no Paraguai contra o Lugo, golpe no Brasil contra a Dilma, tentativa de golpe contra o Correia no Equador, tentativa de golpe contra o Evo em 2008 até, também na Bolívia, uma série de golpes e uma vitória eleitoral que foi importante, que foi um ponto de inflexão, que foi quando o Macri ganhou a eleição na Argentina, né? Um grande país também da América do Sul, e que traçou o que viria depois, né? O que viria depois acontecer com o Brasil, o que viria acontecer com a Venezuela, esse cerco à Venezuela, um aumento do cerco também a Cuba, uma tentativa de desestabilização na Nicarágua. Conseguiram vencer também, ultimamente, as eleições em El Salvador, cada vez mais Honduras, Guatemala, El Salvador, alinhados com Trump, né? Algo que saiu dessa rota e que foi importante foi a vitória de López Obrador no México. Inclusive, eu não sei se vocês acompanharam, mas essa semana houve a festa popular de 1 ano, né, da posse de López Obrador no Zócalo, ali na Cidade do México, que foi uma festa gigante. López Obrador, que tem sido esse diferencial. Ele, inclusive, não sei se vocês acompanham, ele faz entrevistas diárias, coletivas de imprensa, né, conferências de imprensa, todas as manhãs. Ele pauta todas as manhãs, todo o país, a imprensa, no sentido de dar uma devolutiva ao povo do que está sendo feito para o governo, um grande diferencial. Foi muito importante a atitude dele no sentido de dar asilo a Evo Morales. Ao Evo. Ô, Ana, desculpa te interromper um pouco, as pessoas estão dizendo que o áudio, viu, John? O áudio da Ana está um pouco baixo. Tem muita gente falando que o áudio está baixíssimo. Resolve isso aí, John, para ela continuar. Continua, Ana. Estava falando do López Obrador do México. Sim, eu estava falando que foi muito importante essa atitude do López Obrador para dar abrigo ao Evo que corria risco real de vida ali na Bolívia, um golpe brutal, né, sofrido na Bolívia. Então, essa América Latina, ela chega em 2019 com 3 eleições muito importantes, que eu acho que a gente vai tratar também aqui um pouco, né, no Uruguai, na Argentina e na Bolívia, com vitórias eleitorais na Bolívia e na Argentina, uma derrota por pouquíssimos votos, cerca de 25 mil votos no Uruguai, e um brutal golpe na Bolívia, porque o que foi feito na Bolívia foi um golpe com ação orquestrada
entre a OEA, os Estados Unidos, os militares ali da Bolívia, os setores sociais mais radicalizados, né, como comandados pelo Fernando Camacho, uma espécie de Bolsonaro ali da Bolívia, e ali foi um golpe brutal. Então, uma situação muito dramática na América Latina, de uma defensiva estratégica dos setores progressistas, e da pauta social, de justiça social, ameaça real à nossa democracia, com a ascensão de forças proto-fascistas. Então, é uma situação bastante difícil. Contudo, eu gostaria de ressaltar algo interessante com vocês. Não sei se vocês lembram, mas em janeiro, quando Maduro tomou posse, por exemplo, na Venezuela, e depois na sequência da tentativa de golpe de 23 de fevereiro, 23 de março, o clima que a gente vivia na América Latina é de que Maduro estava para cair, e Grupo de Lima muito forte, e vamos agora dar a linha, nós aqui, Macri, Bolsonaro, Pinheira, Duque, com a aliança com o Trump, cumprindo as determinações de Trump. A gente chega ao final de 2019, Maduro não caiu, Duque, Pinheira sofrendo reveses de sua popularidade, sofrendo problemas nos seus países. A gente pode tratar aqui revoltas sociais. Lenin Moreno no Equador também, traidor, considerado um traidor, porque foi eleito como sucessor de Rafael Correa pela chapa do Aliança País. Então, o Grupo de Lima muito enfraquecido. O próprio Peru, apesar de não ter conotação mais popular, de ser uma contradição entre as elites conservadoras, o que está acontecendo ali no Peru hoje, mas o Peru com sérios problemas, a sede do Grupo de Lima com vários problemas. Então eles também não chegam ao final de 2019 tão confortáveis como eles gostariam de estar, né? Agora, não podemos negar que ter derrubado o Evo foi uma grande vitória para eles nesse sentido, né? Então, muitas contradições na América Latina, de todos os lados, muita revolta popular, revolta social, levantes importantes por parte dos indígenas. Então, foi um ano de muita profusão nas relações internacionais aí na América Latina, principalmente. Eu perguntaria, viu, Lindbergh, deixa eu só fazer uma pergunta rápida, e você pode até engatar a sua. Diante dessa constatação que você faz, porque se a gente pegar matematicamente ainda, Ana, eu acho que depois desse momento importante é bom você fazer esse retrospecto aqui da América Latina, porque nós vivemos um momento de avanços significativos, um momento assim muito bom, não só para a independência desses países, para a afirmação da soberania da maioria dos países latino-americanos, não é? Mas também um momento de grande inclusão social, né? E a participação do presidente Lula, o papel do presidente Lula, como presidente do Brasil, que é o maior país desse continente, sem dúvida nenhuma, foi, assim, fundamental. Depois disso, como você mesmo coloca, a gente começou a viver, assim, ataques em cadeia. Todos os países, ataques em cadeia. Você veja, o Brasil, nós sofremos um golpe que ele não iniciou e ocorreu em 2016, não, foi lá atrás. Lembra? Lá atrás, em 2013, quando Sim. Eles fizeram organizaram aquelas grandes mobilizações contra a presidenta Dilma, e o objetivo deles era vencer as eleições. Não conseguiram, no Brasil, em 2014. Conseguiram depois, como você registra, em 2015, na Argentina, com o Macri. Não é? Só que o Macri durou 4 anos. Então, eles já têm isso que eu quero te perguntar. Eles, numericamente, eles têm hoje a Colômbia, eles têm hoje o Chile, eles têm o Equador, a Bolívia, porque não respeitaram o resultado das eleições, fizeram um golpe, teriam matado o Evo, na minha opinião, se não tivesse saído de lá. Não é? Tem o Brasil com essa anta chamada Bolsonaro, né? Anta, é uma anta, um fascista, não é? Bolsonaro, e o Uruguai, é isso que você diz, eu acho que é um político um pouco mais equilibrado, mas que também faz parte desse bloco, não é? Mas eu acho que diante disso, você crê, Ana, apesar de essa resistência toda que a gente viu, como é que a gente vai reagir? Como é que você acha que nós viveremos sob o julgo
dessa direita durante muito tempo, ou que os povos desses países caminham para dizer não, principalmente diante dessa política excludente, essa política antipovo que eles aplicam, que é a política neoliberal? Qual é a tua opinião, assim, daqui para frente? Como é que vai ser no Brasil e nesses países todos? A minha opinião é que vai ser um período próximo de muita efervescência e de muita luta popular, porque você vê o que aconteceu na Argentina, é um grande exemplo que você mesma citou, né? Começou com Macri e, né, com aquela pompa toda, e veja como terminou. Você vai para o Equador, que o Lenin Moreno, assim como na Argentina, também trouxe o FMI para dentro, trouxe os americanos para dentro, e assim que saiu aquele decreto 883 da questão do subsídio dos combustíveis, a população se volta contra a política neoliberal. Você vê o Chile, o estopim também foi o aumento de transporte, né? Que o pessoal começou a pular as catracas no metrô, e aí começou aquela grande efervescência contra a pauta neoliberal. O Chile, que há 30 anos é arrasado, né? Nesse sentido de privatizaram tudo, tiraram acesso, aposentados se suicidando pela precariedade da aposentadoria. Agora vamos para a Colômbia. A Colômbia acabou de passar por eleição municipal. Assim que o Duque também colocou aquela proposta de uma holding de empresas, esqueci agora o nome da holding, mas no sentido de privatizar um bloco de empresas estatais, as pessoas foram para a rua em manifestações multitudinárias, gigantescas, de muita pressão. Então, eu acho que esse é o exemplo do que vai acontecer daqui para frente. É como a gente voltar um pouco para a década de 90, quando estava sendo implantado o consenso de Washington, né? Começado a ser implantado o consenso de Washington na nossa região, que nós vivemos multitudinárias manifestações, mobilizações antineoliberais, inclusive mundiais, né? O Brasil sediou o Fórum Social Mundial, sediou tantos encontros que manifestavam, expressavam essa revolta da população contra a globalização neoliberal, né? Então, na minha visão, é que isso pode também gerar um endurecimento dos regimes. A gente vê o que aconteceu no Chile, né? A repressão também brutal, quase 300 pessoas cegas de um olho. Os relatórios de direitos humanos, das organizações de direitos humanos do Chile são chocantes no último período. Então, o que pode acontecer é isso, um embrutecimento da repressão, né? O Equador também, o Lenin Moreno saiu da capital, foi para Guayaquil até para poder endurecer mais a repressão aos manifestantes. Eu acho isso. Vanessa, deixa eu falar que tem algumas pessoas que escreveram aqui. A Cíntia Leite disse que as antas não merecem essa comparação que você fez. Né? Minha tia Sinira de Brasília, maior surpresa, tá aqui. Um abraço para você, Ana. Tia Sinira, que é minha madrinha. Beijo, minha tia. E o Alaí Padovani entra na questão aqui, que é o seguinte: Lindbergh, ontem um conselheiro americano foi ao TRF4. A CIA tem um domínio da nossa justiça. Vocês viram aquela visita ontem lá em Curitiba. Eu queria perguntar a Ana, papel dos Estados Unidos nesse novo momento, desse novo ciclo. Eu vivi ativamente os anos 90, eu fui presidente da UNE, e a gente presenciou aquela ofensiva neoliberal. Vitória do Menem na Argentina, do Fernando Henrique aqui, do Carlos André Pérez na Venezuela, Salinas Gortari no México. Era uma onda, consenso de Washington que a gente viu. O neoliberalismo traz um problema. Ele traz impopularidade, porque ele aumenta a desigualdade, aumenta a pobreza. E eu vivi também, como nós vivemos, a Ana é mais nova, mas eu e Vanessa, a vitória do Chaves em 98, do Lula em 2002, do Néstor Kirchner em 2003, e por aí vai. Tabaré Vázquez, Lugo, Evo Morales, Rafael Correia, não sei se eu esqueci alguém. Mas veja bem, em 2001, houve aquele atentado de 11 de setembro. A prioridade central dos Estados Unidos viraram a guerra ao terror. E, de certa forma, a gente ficou um período, eles sempre olharam para a América Latina, sempre olharam com atenção, mas a gente ficou um período mais livre para isso. Por quê? Porque a gente teve um período que eles foram para a guerra ao terror
E a gente aqui fez muita coisa. Criou o Unasul, criou a Comunidade dos Estados Latino-Americanos e Caribenhos, que tinha Cuba dentro e não tinha Estados Unidos e Canadá. A gente esvaziou a OEA. A OEA sempre teve um papel grande dos Estados Unidos, a gente esvaziou a OEA. Fortaleceu a integração regional, o Mercosul, fez a relação do Brasil com os BRICS, tudo. Em algum momento, eu não sei precisar o ano, o Marcelo Zero, inclusive, que vem sempre aqui, falou sobre isso. Em algum momento, eu não sei se foi 2009, 2010, 2011, 2012, os Estados Unidos reorganizam a sua política, colocando como centro a guerra comercial com a China. Exato. E nesse contexto de guerra comercial com a China, tem uma outra... vem uma política para a América Latina. O John Bolton, que foi secretário de segurança do Trump, foi demitido há pouco tempo, mas era o todo-poderoso do Trump nessa área, chegou a falar da reedição da doutrina Monroe. Doutrina Monroe é aquela que dizia América para os americanos, que fundamentou vários golpes aqui na América Latina, e a gente sabe que os golpes aqui na América Latina sempre tiveram a participação do governo norte-americano. Então eu queria que você dissesse, em que momento vira a chave? Porque para mim está muito claro a participação deles aqui no golpe do Brasil. Está claro o processo de desestabilização da Cristina Kirchner, a vitória do Macri. Lá teve um procurador chamado Nisman, que foi alimentado por eles, que atuou contra a Cristina o tempo inteiro. O processo do Equador, eu tive com o Rafael Correa na Bélgica. O Rafael Correa está exilado. É casado com a belga, está lá, senão ele estaria preso. Esse papel do lawfare. Então, eu queria que você falasse do papel dos Estados Unidos nesse novo ciclo que a América Latina vive. Eu concordo com essa análise de que houve essa mudança de chave. Não é uma questão só que explica, são vários aspectos que explicam. E a questão econômica é central nessa explicação também. Você sabe que em 2008, 2009, nós tivemos um start de uma grande crise econômica que até hoje não foi superada, né? E isso fez com que também se voltasse para a América Latina, se voltasse o eixo para a América Latina, um tratamento de quintal, né, que nunca deixou de existir, mas que realmente nesse período depois de 2001 a atenção deles estava voltada muito para o Oriente Médio, a luta, as várias guerras que eles iniciaram ali, né, tanto no Afeganistão como no Iraque, que a gente sabe que tem totalmente conectado com a questão do petróleo, né, e do domínio sobre o petróleo. E nós tivemos esse boom de governos progressistas na América Latina, que isso também cria uma nova realidade que impacta, inclusive, nessa relação. Então, a crise de 2008, a China, o avanço da China sobre a América Latina, nessa grande disputa, né, pelo mercado, né, latino-americano que é feita pelos chineses. Nessa disputa que se faz hoje em torno da Venezuela é pelo petróleo venezuelano, pelos recursos venezuelanos, isso é muito claro. E é o palco na América Latina onde se dá de forma mais visível a disputa entre os Estados Unidos e a China, com a participação, inclusive, da Rússia, né? Então, quando eles voltam de novo a tratar a América Latina dessa forma, você vai vendo o esgarçamento de todas essas iniciativas do BRICS, da Unasul, da integração da América Latina, da América do Sul em especial. Ontem o Mike Pompeo também, além desse episódio lá do TRF4, teve a declaração do Mike Pompeo também, né, de que vamos ajudar os governos democráticos da América Latina, né? Então, ao longo de todo o ano, inclusive pelas mãos do John Bolton, nós presenciamos tentativas práticas de uma iminência muito real de invasão da Venezuela. Nós chegamos a falar em termos reais de uma invasão militar à Venezuela. As tentativas que eles fizeram, tanto no 23 de fevereiro como no 23 de março, principalmente, ali na fronteira com Cali,
na Colômbia e Venezuela, foi muito, muito forte essa demonstração. Então, realmente, é óbvio que há diferenças também entre governo Obama e governo Trump, por mais que tenta se diluir um pouco isso, mas eu creio que na política externa há diferenças. O Trump tem tido uma política duríssima com Cuba, um isolamento progressivo, assim, todo dia tem novidade de cercamento a Cuba, né? E eu acho que essa vitória que eles tiveram na Bolívia, ela também demonstra muito isso. Ali está demonstrado que havia uma gestação de um golpe, né? Principalmente em aliança ali com os militares, né? Ou compra de militares receberam, né, dos Estados Unidos para derrubar o Evo. E vai demonstrando que em momento de crise econômica eles vão usar a doutrina Monroe ao máximo mesmo, assim, aqui é o nosso território. E ano que vem aqui no Brasil, acho que nós vamos ver uma grande disputa em torno dessa questão do 5G, Estados Unidos e China no Brasil. Uma grande disputa que é demonstração desse momento de uma crise econômica que não foi superada do sistema capitalista e de o acirramento da disputa entre Estados Unidos e China. Agora, Ana, deixa eu te perguntar o seguinte, os Estados Unidos, óbvio que nós estamos no meio dessa guerra entre eles. Os Estados Unidos e o Trump, ele é o amor do Bolsonaro, né? Tanto que ele vai lá para dizer I love you, quando o Lindbergh disse aqui, logo no dia seguinte que o Bolsonaro tinha encontrado com o Trump, nem me lembro em que reunião foi, né, Lindbergh, que ele disse para o Trump, I love you. Eu não acreditei nisso, né? Mas enfim. Acho que foi no G20, ou foi na ONU. Na Assembleia da ONU. Na ONU, Assembleia da ONU. É o cara que vai lá, o Bolsonaro, e bate continência para os americanos, que o filho posa com boné de Donald Trump, ou seja, ele é muito mais do que um presidente que coloca um país a serviço dele. Ele é um presidente que coloca um país de joelho perante os norte-americanos. Mas o que ele tem recebido, Ana, do Trump, por outro lado, não são afagos, não. Agora mesmo, o que aconteceu? O Trump anunciou, assim, de supetão, de surpresa, que vai sobretaxar o aço e o alumínio brasileiro, né? Então, para mim, eu não sei exatamente, porque, por um lado, os Estados Unidos precisa de países como o Brasil e outros da América Latina diante dessa disputa, dessa guerra com a China. Mas, por outro lado, ele desdenha, mesmo com seus maiores aliados, ele desdenha, né? Como é que se analisa essa questão? Os Estados Unidos, eles têm um enorme desprezo por toda a América Latina. E não importa se é Brasil, se é Guatemala, se é Honduras, para eles, assim, é tudo um quintal só. Isso é muito evidente. O Trump, ele é extremamente pragmático, inclusive ele é ele é um empresário, ele é dessa área do comércio, ele se gaba de ser um grande negociador. Paradoxalmente, ele está numa situação muito confortável hoje nos Estados Unidos, apesar de estar com essa onda aí do impeachment, que não vai dar em nada o impeachment contra ele, na minha opinião, mas a situação econômica hoje dos Estados Unidos ela é boa. Ele está partindo para um ano eleitoral, ele está falando com o eleitorado dele, está governando para o eleitorado dele, está dirigindo suas ações para esse eleitorado, e ele quer demonstrar isso, eu acho, esse pragmatismo dele. E nesse aspecto, a relação dele com o Brasil, todos aqueles afagos ali do começo do ano, havia muito interesse no que o Brasil representava na iniciativa de isolar a Venezuela, né? Como que o Brasil poderia jogar esse papel, que é um papel de interesse deles, mas tirando isso, e que as empresas deles estejam bem posicionadas no Brasil, eles não têm muito interesse no Brasil, não têm interesse de ter uma relação amigável com o governo Bolsonaro, eles são muito pragmáticos nesse aspecto. Eu acho que isso também tem recados aí, tem recados à aproximação com a China, porque o BRICS foi uma demonstração de que o Brasil se aproximou
é fato da China. O Mourão esteve lá, o Bolsonaro esteve lá, os acordos assinados com o BRICS. O Bolsonaro recebeu recentemente o CEO da Huawei no Brasil, que é um dos grandes embates hoje no mundo, é essa questão em torno do 5G. Os americanos prenderam a CEO financeira da Huawei lá no Canadá, ou seja, eles não brincam com essa questão. Essa questão do 5G para eles e tirar a Huawei de jogo é algo muito importante para eles. Então tem isso também no jogo. O Brasil foi totalmente subserviente nessa relação, de uma forma até ridícula, né, às vezes. Abriu mão de tratamento de países como país de desenvolvimento na OMC para ganhar uma vaga na OCDE. Está muito distante de ganhar essa vaga na OCDE. Os próprios americanos falaram, não, já estava aqui na frente o Irã não, perdão, Argentina, e tem um outro país, eu não sei se é Turquia, mas tem um outro país, mas a Argentina já estava na frente. Então eles são muito pragmáticos, é isso mesmo, como você falou, Vanessa. Chega a ser ridículo, né, o Eduardo Bolsonaro querer colocar um boné do Trump 2020, esse tipo de gesto, né? Foi uma derrota importante também para o Bolsonaro não ter emplacado o Eduardo Bolsonaro como embaixador nos Estados Unidos. Eu acho que a gente fizer uma contabilidade aí das grandes derrotas que eles tiveram na política externa, que eles querem implantar ou estão tentando implantar, eu acho que essa foi uma grande derrota. E eu acho que eles esperavam até que os americanos tivessem um papel mais proativo nessa questão. E eles não fizeram muito por onde. Ana, deixa eu te falar. Você sabe que aqui, além dos interesses norte-americanos pelo petróleo, na verdade a Venezuela é a maior reserva de petróleo do mundo. Exato. Eu descobri isso quando eu estava no Senado, Vanessa. Eu não sabia disso. Eu pensava que era a Arábia Saudita. A Venezuela é a primeira. Eu também pensava. E o Brasil teve a maior descoberta de petróleo do século XXI. Esse é um motivo. Mas tem mais. É porque, de fato, a disputa com a China, uma figura como Lula, é inaceitável para eles. Porque o Lula tinha relação com os Estados Unidos, tinha relação com a Europa, mas estabeleceu relação com a China, com a Rússia, com o Oriente Médio. O Lula era o símbolo dessa outra política. E, no momento, essa disputa com a China é muito pesada, de fato. Eles querem alguém como o Bolsonaro. Por isso que o golpe no Brasil, eu sempre digo que foi um golpe em 3 atos. O afastamento da Dilma, a prisão do Lula e a eleição do Bolsonaro. Para mim, eles operaram ativamente em todos esses 3 processos. Aquele disparo em massa de zap lá no final, não é só fake news. Fake news é fake news, mas é base de dados. Quem viu privacidade hackeada sabe do que eu estou falando. Eles fizeram o mesmo processo com o Trump, o mesmo processo com o Brexit. E fizeram o mesmo processo aqui. O Steve Bannon era o vice-presidente da Cambridge Analytica lá, e estava aqui. E eles dispararam aquilo de forma segmentada. Para mim está muito claro a interferência do Departamento de Justiça norte-americano na Lava Jato, desde o começo do processo. Agora, Ana, eu queria aproveitar você aqui para a gente falar de 2 processos. Primeiro, do Chile e da Bolívia, né? Como está a situação no Chile agora? O povo continua no processo de mobilização. Há uma divisão, uma parte da concertação, entraram nesse bloco dessa constituinte do Pinheiro, outra parte não. Eu queria que você tentasse explicar um pouco como está a situação do Chile. Depois a gente fala sobre a Bolívia. Então, o Chile, eu acho que muita gente acompanhou, né? Porque as manifestações foram gigantescas, né? Foram muito impressionantes, né? Agora, resumindo um pouco a conclusão em que momento eles estão agora, né? Primeiro, as grandes mobilizações, pelo menos até agora, não demonstraram capacidade real de derrubada do Pinheira, né? Porque acabou que virou um dos pedidos dos manifestantes, era a renúncia, né? Até hoje há grupos que continuam se mobilizando nesse aspecto. Mas, dentre
todas as demandas sociais, da educação, da saúde, que afloraram, a questão do transporte, que afloraram nas manifestações, foi se construindo um consenso pela construção de uma nova Constituição, né? É muito simbólico que o Chile ainda seja regido por uma Constituição dada das mãos de Pinochet, né? Uma Constituição elaborada naquele contexto ainda do governo Pinochet. Então, isso tem um peso simbólico muito forte para o Chile, conseguir escrever uma nova Carta Constitucional. O que se demonstrou dentro do parlamento, inclusive numa situação diferente do que aconteceu até no Brasil, com uma rápida fuga da base de apoio do governo, né, Dilma, que a gente observou, por isso, inclusive, foi aprovado no Parlamento Brasileiro o impeachment da Dilma, uma decomposição rápida da sua base de apoio no Congresso. No Chile, isso não se demonstrou. Houve uma capacidade de negociação, e aí até o próprio Piñera e os setores que o sustentam tiveram essa capacidade de construir essa proposta, uma proposta de plebiscito constitucional. Então, vai ter um plebiscito se vai ter a Constituição ou não, e como vai ser feita essa Constituição. O que acontece é que setores da Frente Ampla, inclusive os partidos, Partido Comunista do Chile, outros partidos, Partido Verde, outros partidos ali do Chile, discordam e estão... E eles têm respaldo nas ruas para essas discordâncias, discordam de vários aspectos desse acordo, né, que foi construído. Inclusive, quando foi anunciado esse acordo, foi anunciado como uma grande vitória do Piñera, e não está se demonstrando muito isso na prática. Então, por quê? Primeiro, a distância, daqui a muito tempo ainda, né? Só lá em março, se não me engano, abril, que seria esse plebiscito. Depois, as salvaguardas que são dadas ao próprio Piñera, de não ser processado por crimes de lesa humanidade, né, direitos humanos, e uma série de salvaguardas que são que protegem ele e seu governo contra tudo que eles fizeram, quanto a tudo que eles fizeram nesse período de muita repressão e de duras repressões à manifestação. Depois também preserva esse parlamento do jeito que ele está, e atrela a esse parlamento uma série aprovação de uma série de medidas para permitir a abertura de uma Assembleia Constituinte, o que cria bastante complicação, até pela composição que tem hoje esse parlamento. Hoje, ali no parlamento chileno, ninguém consegue, hoje, do jeito que está lá, você não consegue 2/3 da casa para aprovar nada. E isso pode impossibilitar a conclusão do processo constituinte. Então, resumindo em termos populares, é como se o Piñera tivesse conseguido empurrar com a barriga, como se ele tivesse conseguido protelar e tampar um pouco o sol com a peneira, e que a gente está observando agora até onde isso vai, até onde ele vai conseguir segurar essa onda insurrecional, né? Mas, Ana, você acredita que ainda pode haver um espaço para a resistência, não só do Partido Comunista, mas de outras frentes políticas contrárias a esse tipo de acordo? O Breno, aliás, tem vindo muito aqui e dito isso, né, Lindbergh? Porque lá tem um negócio que ele está vivendo uma outra traição por parte da esquerda, né? Uma outra traição, né? Vocês acham, Lindbergh e Ana, vocês acham que ainda há espaço para uma reação popular? Porque ali, Ana, tem a mesa, né, que reúne todos os movimentos sociais, tem uma parte da Frente Ampla, o Partido Comunista, que está contra essa proposta do jeito que foi encaminhada de constituinte. Eles queriam um outro tipo de constituinte, se eu não me engano, queriam um outro tipo de processo. Eles queriam plebiscito em 30 dias, tem uma série de diferenças. Né? E é claro que ali nós tivemos o governo da concertação do Partido Socialista, que foi muito limitado. Na verdade, não mexeu nas questões centrais do Pinochet, da Constituição deles, do sistema de previdência. O sistema de previdência, que é o modelo para Paulo Guedes, foi um combustível para essas mobilizações, Vanessa. Né? Eu sei, mas viu, Lindbergh, é bom a gente destacar, Iana, que em todas as concessões que eles fizeram,
eles pegaram, o Piñera teve que abrir mão de muitas questões. Houve um aumento de mais de 50% do valor do salário dos aposentados, não subsídios, uma série de questões, ou seja, não foram poucas os recuos que eles tiveram que dar nessa questão do neoliberalismo. A gente sabe que isso é temporário. Eu pergunto e insisto, Lindbergh e Ana, vocês acham que há espaço ainda para essa mobilização popular, tentar rever um pouco isso que eles estão tentando, ou que acordaram até agora? Eu acho que sim. Eu acho que ainda sim. Acho que o povo segue mobilizado no Chile. Eu acho. Pelo que a gente viu no último período, ainda tem muita força a mobilização. Essa discussão do Chile é interessante para o Brasil também, né? Porque o modelo todo é o modelo do Chile. Todo mundo sabe da relação do Paulo Guedes com o Chile Pinochet, né? Ele teve lá naquela implantação, vale dizer, a primeira aplicação do projeto neoliberal no mundo foi numa ditadura, a ditadura do general Pinochet. Milton Friedman, da Escola de Chicago, grande Milton Friedman para eles, foi lá, teve vários encontros com Pinochet, e os Chicago Boys desceram lá, e eu acho engraçado, Vanessa, porque aí tem a declaração do Paulo Guedes aqui sobre a AI-5, né? E eu fico vendo como as pessoas tentam vender Paulo Guedes como moderado, liberal. Olha, a aproximação do Paulo Guedes com o Bolsonaro lá de trás é porque os dois têm essa cabeça autoritária. Né? Isso. Os dois têm essa cabeça autoritária. E eu quero chamar a atenção para a gravidade daquilo. Aquilo não foi uma roubo. Aquilo parece Paulo Guedes tentando ganhar o mercado para um fechamento de regime para uma linha mais autoritária do Bolsonaro. Olha, não dá aqui, porque eles vão fazer assim. Vai ter manifestação, falou Paulo Guedes, vão quebrar tudo. Ninguém falou em quebrar tudo. Manifestação democrática é um direito do povo, como está tendo no Chile. Agora, eles quiseram passar essa ideia do Paulo Guedes como liberal, democrata, nunca foi. Eles têm muito mais semelhanças ali na questão do bolsonarismo, da visão autoritária, defesa de ditaduras. Então, acho que essa questão do Chile a gente tem que sempre estar trazendo para o Brasil, porque o modelo deles é aquele modelo. Eu também acho isso. Concordo. E vamos falar agora, vamos ver na Bolívia. Falamos do Chile, vamos passar para a Bolívia um pouco. Nós estamos chegando a 1 hora, eu tenho um problema hoje que eu vou para Bangu daqui a pouco. A Cléo Grigoli entrou aqui com o superchat aqui, agradecer a Cléo, ela doou, sabe quanto, Vanessa? Ela doou R$13. Muito obrigado, Cléo. Imagina se ela é do PT, né? Estou esperando alguém vir aqui doar 65, viu, gente? 65. Aí, ó, a Cléo Grigoli tinha falado antes, Lula é meu 5G, gentil, generoso, guerreiro, genial, gigante. Boa, Cléo. Ô, Vanessa, vamos entrar nessa da Bolívia, eu não vou poder levar muito hoje, mas eu acho que a Bolívia... Não, acho que vamos falar rapidamente, Ana fala, e a gente encerra aqui o nosso bate-papo. Porque o da Bolívia, qual é a questão que eu queria que você analisasse? Fizesse um paralelo também com o Brasil, e como está a situação atual lá, porque veja bem, lá o levante foi com milícias, igrejas neopentecostais e polícias. Os militares entraram depois, se eu não me engano, foi quase naquele ultimato. Posso estar errado, você me corrige. Mas aquele levante inicial foi feito por essa coisa que parece muito com a situação aqui no Brasil. Né? Quando a gente vai ver a situação daqui, a base de sustentação do Bolsonaro é justamente essa. Milícia, igreja neopentecostais, polícias, eu quando ando nos territórios do Rio, isso é que eu encontro aqui, de base política. Eu queria que você fizesse um paralelo sobre isso, mas analisasse também, Ana, como está a situação hoje. A situação não está resolvida, os indígenas continuam mobilizados, nós temos uma situação de um impasse, de um certo impasse político. Eu acho que talvez seja cedo para dizer que eles venceram nesse golpe, se consolidaram. Então, eu queria que você avaliasse a situação da Bolívia. Então, Bolívia, inclusive eu acho que ficou um grande recado, uma mensagem, né, para nós, inclusive que estamos à esquerda, né,
do espectro político que estamos e que dedicamos o último período e esse ano a construir uma narrativa, sustentar essa narrativa que de uma certa forma foi vitoriosa, de defesa da legitimidade do governo Maduro na Venezuela e dos direitos, né, do povo venezuelano a fazer as suas escolhas e ter seu governo. E talvez nós não observamos o que estava acontecendo na Bolívia. Porque vamos voltar lá para o começo de 2019. O que a gente imaginava? Que era muito mais fácil a gente ter uma derrota na Venezuela do que na Bolívia, né? Porque a Bolívia, um país que de todos esses países que viveram esse ciclo progressista, né? Fizeram parte desse ciclo progressista, um dos países que teve uma maior estabilidade do ponto de vista inclusive econômico, né, com uma taxa de 4% de crescimento, uma reorganização da sua economia e do seu sistema social bastante profundo, com índices de tirar mesmo milhões de pessoas da miséria, a questão da construção da sua Constituição, do Estado plurinacional, democratização do seu processo político, ou seja, a impressão que... E um país que, ao mesmo tempo, se manteve numa ação multilateralista muito forte, né? Um presidente que inclusive veio à posse do nosso novo presidente em janeiro, continuou um diálogo diplomático com a OEA, né? Ou seja, totalmente diferente do que o governo venezuelano fez, por exemplo, no último período, né? E ali se gestou esse golpe. Eu acho que ainda há muito a se entender sobre aquele processo. Concordo com você de que não há ainda uma definição completa. O golpe, porque esses momentos de golpe, eles também aproveitam, né, de certas circunstâncias. E aí, o papel da OEA foi mesmo da raposa no galinheiro, digamos assim. O papel da OEA foi de ser um instrumento de desestabilização do processo eleitoral. Porque o governo boliviano, ele abriu tudo para a OEA. Abriu tudo. Eu acho que eram quase 100 observadores credenciados só da OEA. Eram 92, se eu não me engano, na Bolívia e nos 3 colégios eleitorais no exterior que tem mais votos de bolivianos, que era Brasil, Argentina e aí não sei se o Chile, um dos outros, mais um país. Então, o governo boliviano, desde o começo, falou, olha, tudo aberto, vamos escrutinar juntos, fazer um escrutínio juntos. E aí eu acho que abriu-se um grande... foi talvez o desfecho, né? Foi a gota d'água, digamos assim, para entrar com força esses setores golpistas que nem eles acreditavam que ia dar certo o golpe. Porque vazaram comunicações da embaixada, se eu não me engano, da embaixada da Espanha e da embaixada da Argentina, o consulado da Argentina em Santa Cruz, e que uns 10 dias antes do golpe recebeu o Camacho e ele estava pedindo, tipo assim, se não der certo o golpe, a gente quer se asilar na Argentina, digamos assim, né? Então, tem comunicações que provam essas reuniões que eles tiveram, de que já estavam armando, né, o golpe para... tem uma série de erros, assim, e por exemplo, o relatório da OEA, ele saiu muito antes do que estava previsto para sair. Tem uma série de revelações, assim, até de uma certa forma atabalhoada de fazer, né? A participação dos militares depois foi revelada de uma forma mais sistemática, né? Até, inclusive, o comandante em chefe, né, das Forças Armadas, ele, assim que assume a autoproclamada, né, interina, Agnès,
ele se retira, vai para os Estados Unidos, depois a gente olhando o currículo dele e da cooperação e do nível de cooperação entre os militares norte-americanos e os militares ali da Bolívia vai ficando mais evidente. Algumas coisas são muito chocantes, assim, como que a COB, que é a central, tipo a CUT de lá, né? E como que ela cede tão rápido, né? Então, ficam reveladas, assim, algumas fragilidades que talvez nós, como observadores, né, daqui de fora, não tivesse a noção de quão profunda estava essa situação, né? De quão profunda estava a divisão do país. Eu acho, assim, aquelas queimadas de agosto e setembro na região lá da Chiquitania, que é na região sublevada, digamos assim, né, ou de Santa Cruz, ou na região comandada pelos setores conservadores, né, dos terratenientes de sempre, né, desde a época da colônia. Então, isso também desestabilizou muito o Evo no período pré-eleitoral, a questão das queimadas. Então, foi uma sucessão de fatores que levaram à consecução desse golpe. Um golpe de uma conotação racista e violenta brutal. O nível da violência é algo absolutamente chocante e continuam acontecendo as coisas. Vários veículos de imprensa foram bloqueados, desabilitados. Lá eles têm muitas rádios comunitárias, principalmente rurais, que é por onde a comunicação também chegava. Tudo foi sendo bloqueado. Logo tomaram uma das primeiras medidas, golpe clássico, né? Toma a comunicação, toma as TVs públicas, os militares primeiro. Quando os militares falaram assim, eu não sei se vocês lembram, mas ali naquele final de semana, que foi domingo, né, o golpe, foi dia 10 ou 11, eu acho, 10. Quando começaram a sair aquelas falas dos militares, não, resolvam na política, né? Ou quando o Evo começou a falar, não, nós decidimos não colocar os militares na rua, ali já estava demonstrado que havia uma... já não havia mais sintonia, né, entre o comando, né, o Evo Lineira e as Forças Armadas. E aí se abriu a guarda, né, como você abriu uma guarda mesmo para entrar com força um golpe com esses setores que você falou, da igreja, dos neopentecostais, de uma elite branca, racista, oligárquica, né, detentora de grandes áreas, né, rurais e de empresas e setores empresariais feridos de morte com as mudanças que o Evo fez na questão da gestão dos recursos naturais e na estatização de uma série de empresas. Então, hoje há uma crise de legitimidade. Até hoje não está claro o relatório da OEA. O relatório da OEA não está concluído assim, exatamente. Ele não fala de uma fraude, ele fala de inconsistência, ele fala de outros termos, não é muito, não é claro. Então é uma luta política instalada hoje por legitimidade. E não... Na minha avaliação, o governo que está lá, o autoproclamado, é como se o Guaidó tivesse conseguido na Venezuela assumir lá o Palácio Miraflores e se instalar. Não há clareza ainda de como aquilo vai se desenrolar. Há indícios de que dentro do MAS também há diferenças entre eles de como conduzir esse processo. A princípio, os parlamentares concordaram com a convocação das próximas eleições. É preciso ver como isso vai se desenvolver daqui para frente. Ana, eu quero te agradecer, lembrar que hoje na Colômbia nós estamos vivendo a terceira greve geral da Colômbia, um movimento muito forte contra o Duque, que é um presidente de direita, um presidente linha dura. O movimento exige a paralisação das reformas econômicas, a retirada do pacote de reformas econômicas e o cumprimento dos acordos de paz, e que cesse também o genocídio de líderes indígenas, né?
Então, esse é um movimento muito importante. Surpreendeu a Colômbia ter se levantado. E eu não tenho dúvida de dizer a vocês que uma das tarefas que a gente tem para o próximo ano é de colocar o povo em marcha, na luta, manifestações democráticas, pacíficas, mas massivas, né, Vanessa? Contra isso que está acontecendo, porque aqui no Brasil eles estão impondo um programa ultra neoliberal, né, muito radical de entrega de tudo e retirada de direitos. Os trabalhadores estão tendo redução salarial, queda de renda, então vão ficar sem direito à aposentadoria. É isso, é o cenário do Chile que já construíram aqui. Vanessa, pode despedir. Ana, eu quero te agradecer, eu encerro aqui minha participação. Obrigada. Eu também estou... Eu quero dizer rapidamente, eu ouvi a Ana falar sobre a Bolívia e lembrava daquela entrevista, não sei se vocês viram, que ele deu esse final de semana uma longa entrevista ao jornal Folha de São Paulo, o Evo, dizendo, vamos ganhar as próximas eleições. Eu acho isso de uma ilusão, porque o fato está acontecendo agora, não vai acontecer daqui a alguns anos, né? Mas, enfim, precisamos entender melhor essa situação. E a nossa saída, eu concordo com o Lindbergh, e sei que a Ana concorda. Nós temos que mobilizar, organizar a população, porque eles estão destruindo a América Latina como um todo, o nosso futuro, não é o presente, não, eles estão destruindo o nosso futuro, e é contra isso que a gente tem que lutar. Valeu, Ana, obrigada, Aline. Obrigada demais, gente. Sempre à disposição.